primeiro ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente começa o módulo 4, né? A gente vai estar aí no capítulo 10, onde a gente vai começar finalmente a nossa quarta unidade, dando continuidade ao assunto de trigonometria. Então a gente vai estudar as transformações trigonométricas. Vamos lá aqui, ó. Vimos anteriormente as relações métricas e as relações do seno, cosseno e tangente, né? Que são as relações trigonométricas que a gente viu. Agora vamos estudar as relações em um triângulo qualquer. A gente tinha estudado para as relações dentro de um triângulo retângulo, só que agora a gente vai expandir o nosso assunto para os triângulos, né, de todos os formatos possíveis. Então vamos lá. Observe as medidas indicadas no triângulo a seguir. Então a gente tem, né, um triângulo que tem um ângulo de 30, um ângulo de 60 e um ângulo de 90 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, se a gente utilizar o teorema de Pitágoras, a gente descobre o tamanho dessa hipotenusa aqui, que ele achou 21,95. Aí, usando as razões trigonométricas do seno, cosseno e tangente, lembrando que seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, que pode ser calculado como seno sobre cosseno, ou cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, ele calculou aqui essas razões trigonométricas para o ângulo de 60. E depois ele calculou as mesmas razões trigonométricas para o ângulo de 30. Por indução lógica, a gente pensa que como 60 é dobro, né, é o dobro de 30, a gente pensa que os valores do seno e cosseno eles vão estar relacionados. Isso não ocorre, tá? O seno de 60 não é o dobro do seno de 30. Isso não vai ocorrer, né? Por mais, aí o módulo de vocês diz o seguinte, né? Por mais que essas relações de tentar achar alguma relação entre seno e cosseno e tangente dos ângulos, né, seja falha, existem algumas fórmulas de transformações geométricas que vão nos ajudar muito. A aula de hoje vai ser para apresentar essas fórmulas, então vai ser uma aula bem suave, e as aplicações a gente vai ver na nossa aula online, tá? Lá pelo Google Meet, como a gente tem combinado. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai falar do seno da soma e da diferença de dois ângulos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, seno de alfa mais beta é igual ao seno de A vezes cosseno de beta, mais seno de beta vezes cosseno de alfa. Falei A, mas é alfa, tá? Desculpe. E aí a diferença é a mesma coisa, só muda o sinal, tá vendo? Tem uma musiquinha que ajuda a decorar essa fórmula. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Olha que legal. Então, por exemplo, se você tem aqui, ó, o seno... você não conhece, por exemplo, o seno de 15 e você quer calcular o seno de 15. Então, por exemplo, o seno de 15, eu posso escrever 15 como 60 menos 45. Não posso? Porque 60 menos 45 vai ser igual a 15. E esses valores eu conheço. Então, aplicando na fórmula, o seno de 60 menos 45 vai ser o quê? Ó? Seno, ó, é a segunda fórmula. Seno do primeiro, então seno de 60 vezes o cosseno do segundo, 45, ó, menos o seno do segundo, que é 45, vezes o cosseno do primeiro, que é 60. Então, ó, olha que legal. Então, eu encontrei ó, uma fórmula para calcular o seno de 15 utilizando o seno da diferença de dois ângulos, né? 60 menos 45 é 15, então o seno de 45 vai ser justamente quando eu calcular isso aqui que está aqui em cima. E aí, para saber o seno de 60 e 45, eu monto minha tabelinha cantando. Tá bom? Então, essas são as fórmulas, tá? Do seno da soma e da diferença de dois ângulos. A mesma, aí está demonstrado no módulo de vocês, de onde sai essa fórmula. Depois dê uma lidinha, a gente vai debater isso na nossa online também. Da mesma forma, a gente tem a fórmula do cosseno. É o mesmo raciocínio que a gente utilizou para o seno, vai valer para o cosseno também. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o cosseno de 15, eu não sei. Eu posso fazer o cosseno de 60 menos 45. Aí aqui, observe. A fórmula é bem fácil de decorar. Cossa, cossa, senta, senta. Então, cosseno, cosseno, seno, seno. E aí, quando for o cosseno da soma, na fórmula vai ficar o sinal de subtração. Quando for o cosseno da diferença, na fórmula vai ficar a soma. Então, cossa, cossa, senta, senta. Não é legal? E nós temos também, turma, a da tangente da soma e tangente da diferença. Observe que as fórmulas elas são igualzinhas, ó. Quase igualzinho. O que muda, o que vai realmente mudar nela é só o sinal. Então, tangente da soma vai ser tangente de alfa mais tangente de beta, 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. E tangente da diferença vai ser igual a tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 mais tangente de alfa
vezes tangente de beta. Então, ó, observe, quando o sinal for mais, vai ser mais em cima e menos embaixo. Quando o sinal for de subtração, vai ser menos em cima e mais embaixo. São dicasinhas que ajudam a gente a decorar. A decorar não, né? A aprender essas formas, pelo amor de Deus. Que a gente vai utilizar bastante, vocês não vão esquecer nunca mais. Tá? Professor, e as aplicações? As aplicações a gente vê e debate nas nossas aulas ao vivo. Dica, anote essas fórmulas no teto, para quando você abrir o olho, a primeira coisa que você olhar são essas fórmulas. A gente vai fazer aula ao vivo, tá? Para fazer exercícios desse assunto e mostrar um pouco mais dessas fórmulas. A aula hoje só foi uma introdução do assunto do que a gente vai começar a trabalhar. A gente se vê na nossa online. A gente se vê lá. Tchau, tchau, gente.